Então, na nossa terceira aula, o professor Ives de Latarde vai fazer aqui uma reflexão sobre a relação que existe, então, entre a moral e a ética. Então, lembrando aqui rapidamente que, no primeiro momento, nós estudamos um pouquinho sobre moral, e agora a gente está estudando um pouquinho sobre a relação de ética com moral. Então, a primeira aula moral, a segunda ética, a terceira a relação das duas coisas. Então, de modo bem sucinto, a ideia geral do texto passa, então, sobre essa noção de perceber que existe uma correlação, de um lado, entre como devo agir, que é a pergunta da moral, com a ideia da expansão de si próprio, que é a ideia da ética. Então, o texto também é bem curto, bem simples, né? É um texto fácil de ler e de compreender. Então, o primeiro ponto que é interessante discutir é o seguinte, olha, veja, na página 51. Do ponto de vista psicológico, devo defender a tese de que, para compreender os comportamentos morais dos indivíduos, precisamos conhecer a perspectiva ética que adotam. Então, nesse caso, ele aponta um pouquinho mais abaixo aqui, ó. A existência e a força do sentimento de obrigatoriedade moral está, de uma forma ou de outra, na dependência dos rumos que toma a expansão de si próprio. Então, todo o texto vai trabalhar sobre essa ideia. Então, de um modo geral, é interessante que ele coloca aqui na página 51, ele cita Jean Piaget, num curso que ele faz em Sorbonne, mostrando a diferença entre interessante e interesseiro. Então, de um modo geral, ele vai falar aqui na página 52 sobre essa diferença que vai acontecer entre as duas coisas. De um lado, a ideia de que aquilo que desperta o meu interesse também desperta o meu altruísmo, a minha ideia de ajudar o próximo. Então, aquele que tem interesse, aquele que se demonstra interessante ou interessado, melhor dizendo, sobre a vida dos outros, é uma pessoa que justamente está demonstrando altruísmo. Só que aquele que demonstra um interesse no sentido interesseiro é uma pessoa, então, que tem um comportamento egoísta. Vocês vão dizer, professor, mas isso daí todo mundo já sabe. Entretanto, o que é importante perceber? Há uma discussão muito séria na moral para perceber, então, que na medida em que eu busco a expansão de mim mesmo, o aperfeiçoamento de mim mesmo, eu também posso correr o risco de cair em comportamentos interesseiros. Então, muitas vezes, aquele que pede uma recompensa, aquele que quer uma recompensa sobre aquilo que ele faz, sobre as ações que ele desenvolve na sua vida, ele pode ser uma pessoa que, na verdade, não tem, de fato, interesses altruístas. Tem, na verdade, interesses interesseiros. Então, essa é uma discussão que me parece ser bem interessante. Ele vai citar aqui Pascal, né? E os dilemas aí pessoais com relação ao narcisismo, com relação à ideia de humildade, né? Ele vai discutir bastante sobre isso. Vai demonstrando essas ideias. Aqui tem uma frase bem importante, então, ó. Devemos sublinhar, então, que o sentimento da obrigatoriedade corresponde a um querer. Tá? E esse querer, então, na verdade, legitima, afinal de contas, a noção de que sim, todos nós queremos alguma coisa. Entretanto, é difícil saber em que medida aquilo que nós fazemos é algo desinteressado ou algo interesseiro. Esse é o ponto interessante do texto, então. Tá? Então, eu vou falar aqui sobre a questão simbólica do eu e do me. Até vou voltar aqui na página anterior, na página 54, né? Que ele vai falar uma coisa que eu acho bem interessante a partir de James. Ó. O ser humano, graças à sua capacidade de tomada de consciência de si mesmo, é capaz de separar-se, cindir-se entre um eu e um me. Portanto, é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Eu me vejo, eu penso em mim mesmo, eu me julgo. Então, isso vai demonstrar três características fundamentais que estão aqui na página 55. A primeira delas é a ideia da representação de si como uma coisa simbólica. Então, de modo geral, quando eu falo de mim mesmo, eu falo como se eu fosse uma representação de mim mesmo. Né? Então, quando eu falo que sou uma pessoa boa, não significa que eu sou uma pessoa boa em essência. Significa dizer que eu tenho comportamentos bons. E isso representa uma ideia de bondade. Depois, a ideia das interpretações que eu tenho de mim mesmo, que vão formar, então, uma espécie de hierarquia. Né? Ou seja, o que significa, de fato, essa representação de mim mesmo, do ponto de vista de que em alguns momentos eu sou bom, em outras situações não. Então isso não me define por completo. Define situações nas quais eu ajo de acordo com situações específicas da minha vida. E aqui entra a questão do valor e do afeto. Então a primeira coisa, a simbologia, depois a ideia de uma hierarquia e depois a ideia de um valor. E a partir dessa ideia de valor,
que daí vai cair numa ideia que eu acho muito importante, que é a noção da relação, então, da obrigatoriedade com a ideia de uma representação de valor positivo que eu tenho de mim mesmo. Então, por exemplo, falar sobre autoestima pode representar, falar sobre autoestima, perdão, pode representar uma noção de que eu tenho uma boa aparência, eu posso me considerar uma pessoa muito inteligente, eu posso me considerar uma pessoa que tem, sei lá, atributos atléticos muito bons, e assim vai indo. Só que, ao mesmo tempo, é preciso considerar que autoestima e autorrespeito são coisas que podem ser aproximadas ou afastadas. O que isso significa dizer, então? Autoestima, então, gostar daquilo que eu penso sobre mim mesmo. Autorrespeito é ser coerente com aqueles valores que eu adotei para mim mesmo. Então, e aí vem um ponto interessante, que é a questão do conflito. Às vezes, autoestima e autorrespeito podem estar em uma rota de colisão e não de coalizão. O que isso significa dizer? De um modo geral, eu tenho certos valores morais que eu adotei para mim mesmo. O respeito pelo próximo, o respeito num relacionamento a dois, o respeito pela convivência social e urbana. Então, um ponto interessante que é interessante destacar aqui no texto, para finalizar, é que em várias situações a gente pode entrar em conflito. Aqui ele coloca, então, na página 57, nesses dois aspectos. Então, o que é interessante perceber? O plano ético e o plano moral, eles estão aproximados e casados na medida em que a obrigatoriedade também está relacionada a um querer, ou seja, eu não faço somente porque eu sou obrigado a fazer, é porque existe um valor que eu coloco naquela escolha que eu faço, e nesse sentido, então, na medida em que eu sou coerente com esta ideia de obrigatoriedade e querer, eu estou sendo ético, no sentido de que eu estou expandindo o meu ser ou a minha capacidade de escolher quem eu quero ser. Então, esse é um ponto bem interessante do texto. Em linhas gerais, é essa a ideia. E na próxima aula a gente vai falar sobre justiça, generosidade e honra. Um forte abraço e até a próxima.